gente, tudo bem? Depois de muito vocês pedirem, né? Não esqueci do canal. Eu sei que já faz um tempo, gente. Todo vídeo que eu apareço aqui eu falo que já faz um tempo que eu não apareço, né? Mas é porque realmente, gente, o último vídeo que eu postei foi de 7 minutos. E eu tinha gravado um vídeo depois disso, só que também ficou com 7 minutos. Porque eu vou falando, né, coisas meio sem sentido, assim, eu vou divagando igual eu tô fazendo agora. E na hora da edição eu tiro tudo porque eu acho que vai ficar muito chato o vídeo. Então acabou que ele ficou com 7 minutos de novo e eu não cheguei a postar. Porém, este vídeo vai ficar longo porque eu deixei acumular os livros. E hoje eu vou fazer a retrospectiva, na verdade a resenha dos livros que eu li em 2025. Como não foram muitos livros, a gente consegue fazer eu consigo fazer esse vídeo, né, esse tema de vídeo em um vídeo só, porque foram só 6 livros. Mas, gente, vem babado por aí, tá? Vem livro que eu acho que a maioria das pessoas não vai concordar com a minha opinião, mas vamos lá, eu estou muito animada pra gravar esse vídeo, que eu já tava planejando ele pra gravar há meses. Eu tinha na minha cabeça que eu ia gravar cada um vídeo, né, mas como vocês pediram, solicitaram, principalmente a Cauane, né, vídeos maiores, este vídeo vai ficar grande, então vamos lá para o primeiro livro. Gente, se a minha cara estiver brilhando, vocês relevem, porque tá muito quente e eu me recuso a passar corretivo ou base na minha cara, tá? Nesse calorão. Então eu estou 100% sem maquiagem. Mas então vamos lá, gente. O primeiro livro do ano que eu comecei a ler ele em janeiro, logo depois de eu ter acabado Dias Perfeitos, Rafael Montes, então, né, terminei um vídeo assim, um livro assim, e daí já comecei a ler Vermelho, Branco, Sangue Azul. Gente, este livro, ele foi muito bom pra mim, porque eu tinha acabado de sair de uma leitura muito pesada, né? Daí depois eu pensei que eu queria ler alguma coisa mais, um romancinho mais café com leite, assim, sabe? E esse livro foi perfeito. A minha amiga Cauane já tinha lido ele, então foi uma indicação dela também. Este livro, gente, pra quem não sabe do tema dele, ele fala sobre o Alex e o Harry. O Alex, ele é filho da presidenta dos Estados Unidos e o Harry, ele é, no caso, príncipe da Inglaterra. E eles se odeiam, gente. E daí a trama da história passa ao entorno desse enemies to lovers maravilhoso que a gente ama. Com certeza vocês já devem ter visto que tem um filme na Amazon, né? E tem uma cena que é muito famosa no livro, que, né, depois passou pro filme, que é que, assim, gente, o Alex e o Henry se odeiam, né, mas por conta deles serem diplomatas, eles precisam lidar com a presença de um do outro em alguns momentos, né, algumas presenças, alguns eventos aí do mundo diplomata. Então, o Alex é convidado pro casamento da irmã do Harry, e lá, na verdade, do irmão do Harry, e lá, acontece uma confusão muito grande que os dois acabam brigando e eles derrubam o bolo de casamento e todo mundo se embola no bolo de casamento. E essa é uma cena muito icônica do livro, que depois passou pro filme, né, que são maravilhosos. Gente, eu amo os atores que estavam interpretando o Harry e o Alex no filme. Eu gostei muito da adaptação. Eu acho que eu cheguei até a ver o filme antes de eu ler o livro, porque, gente, eu tava muito ansiosa. Então eu vi o filme antes de eu ler o livro, mas eu achei a adaptação bem fiel até. Eu agora não vou me lembrar exatamente quais que foram as exatas diferenças, mas eu me lembro que tem uma personagem que é significativa no livro, mas que não aparece no filme. Mas agora o restante das coisas eu não vou me lembrar. Eu dei 5 estrelas Eu dei 5 estrelas pra esse livro no Scooby. E, gente, se vocês ainda não me seguem no Scooby, ou se vocês ainda não têm uma conta no Scooby, façam uma conta no Scooby, me sigam no Scooby, porque, gente, o aplicativo do Scooby é muito legal. Eu não sei se ele tem site, mas, enfim, eu sei que tem um aplicativo. Mas ele é muito legal. Obviamente, isso não é uma publi, porque eu tenho 11 inscritos no canal, né? Mas ele é um aplicativo muito legal, onde você cria sua conta e você pode logar ali, você pode colocar os livros que você já leu a sua vida toda. Você pode fazer resenha dos livros, você pode fazer atualizações, né, dos livros e tal. E uma coisa muito legal que tem lá dentro, que é muito viciante de você ficar atualizando pra ver, é o paginômetro. Então ele vai lá e ele soma todas as páginas de todos os livros que você já leu. E daí ele faz, né, a quantidade de páginas que você já leu na sua vida toda. Isso é uma coisa bem legal de se acompanhar. Então, gente, se vocês ainda não têm Scooby, façam Scooby e eu vou deixar o meu link ou meu arroba no Scooby na descrição do vídeo. Então vamos lá, gente. O segundo livro que eu li esse ano foi O Controvérsio, que algumas pessoas
interpretam esse livro de uma forma, outras de outra forma, né? Que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Gente, esse meu livro aqui, ele está todo capenga, como vocês podem ver aqui, ó. Ele está capenguíssimo, porque essa edição, se eu não me engano, é de 1970. Essa edição aqui, na verdade, é de 1982. Então ela tá bem capenga, porque, gente, eu comprei esse livro no sebo. E daí, assim, as edições de outros livros aqui, normalmente, tipo assim, terminava na mesma página e depois era só algumas coisas, tipo, que o autor ou outros editores tinham falado depois. Então eu decidi comprar esse aqui, que estava R$8. Enfim, as mesmas informações. Então, gente, eu andei pesquisando sobre esse livro e algumas pessoas falavam que esse livro é anticomunista e outras pessoas falavam que esse livro é comunista. Gente, com a minha interpretação de uma minhoca, eu achei que esse livro conta a história, simples assim, de um comunismo que deu errado, por causa que subiu a cabeça das pessoas envolvidas, né, na circunstância onde o livro se trata. Enfim, o livro, gente, pra você que não conhece, é sobre uma fazenda, né, que os animais moram naquela fazenda e os animais botam o pé na bunda, né, eles chutam o fazendeiro da fazenda. Então, quem tá cuidando da fazenda é os animais. Então, eles vivem uma grandíssima, né, um comunismo ali, onde eles trabalham, onde eles compartilham a comida, onde eles compartilham o trabalho. Só que os porcos foram as pessoas que tomaram frente desse movimento, né? Então, eles foram meio que ficaram na inteligência da situação ali, né? Só que os porcos acabaram deixando, né, levar pela autoridade ali, e eles acabaram virando o senhorio dos outros animais, que eles ficaram pior do que o senhor que eles tinham antes deles fazerem este grande movimento, né? Então, assim, gente, tem pessoas que falam que esse livro é um grandíssimo anticomunismo, falando para as pessoas o quanto que o comunismo não funcionaria na vida real, que o comunismo é uma utopia, e tem outras pessoas que falam que esse livro é sim comunista, mas que mostra, né, os defeitos do comunismo, ou como o comunismo pode acabar subindo a cabeça das pessoas se ele não for feito da forma correta, né, gente? Então, assim, a minha interpretação, eu não sei se tá correta, eu não fui pesquisar muito a fundo sobre também, porque eu não tava muito interessada pra falar pra vocês, mas a minha interpretação é que o livro é sim conta a história, basicamente, nua e cruamente de um comunismo, né, ali que deu errado. Então, gente, este livro aqui, eu não dei estrelas pra ele no Scooby justamente por conta disso, né, que eu não sei exatamente qual que é a história dele, então, assim, ficou meio que sem estrelas. Só que, gente, por ser um livro de época, que eu acho que esse livro é de antes de 84, sei lá, que é a edição desse livro aqui em si, eu achei ele um livro muito fácil de ler, parece que você tá lendo um livro tipo, feito pra criancinhas mesmo, e eu particularmente não gosto de ler livros que são muito complicados de entender. Por exemplo, assim, eu nunca me arrisquei a ler o Machado de Assis porque eu sei que eu vou odiar, porque tem muito termo de época, ou algumas coisas que, enfim, eu acho que eu não vou gostar, sabe? Então, não é que eu não vou gostar, mas eu não vou entender muito bem. Gente, eu detesto livro que eu tenho que custar pra entender, tipo, uma frase, assim, sabe? E eu acho que Machado de Assis é o exemplo perfeito de top livros que eu não leria, porque, enfim, vocês podem me chamar de burra, mas eu não tenho paciência pra ler livro de época, não, gente. Então é isso. O terceiro livro é aquele que eu falo pra vocês que vai dar o que falar, do nosso queridíssimo dramaturgo brasileiro, Rafael Montes. Gente, como eu tinha falado pra vocês, no final do ano passado eu terminei de ler Dias Perfeitos, do Rafael Montes. E, gente, posso dizer que Dias Perfeitos foi o segundo livro que eu li do Rafael Montes. O primeiro deles foi Bom Dia, Verônica, só que não foi um livro escrito inteiramente por ele, foi por ele e pela Ilana Casoy. Então, Dias Perfeitos foi o primeiro livro que eu li inteiramente escrito por ele, que eu gostei muito. Eu achei a trama, assim, fodástica, muito envolvente. Gente, eu ficava agoniada, assim, sabe? Parecia que eu tava dentro do livro, muito bom. Eu não cheguei a ver a série porque, ai, gente, eu achei a série meio chata. Eu vi a série, mas, tipo, eu não cheguei a terminar ela. Eu achei a série meio chata e daí eu vi que tem outro final também, né? Enfim, gente, é um final que não vai te deixar satisfeito, tá? O vilão, ele vai se dar bem no final. E é assim que acontece com a maioria dos livros do Rafael Montes. Mas enfim, vamos falar dele, gente. O Controvérsia Suicidas, de Rafael Montes.
Gente, eu tinha colocado muita expectativa em cima desse livro, muita expectativa, assim, sabe? E realmente é um livro muito bom. Ele tem uma história muito diferente de tudo que eu já li. Nada que eu já li ou que eu já vi em, sei lá, algum livro, alguma coisa assim, algum filme, já chegou perto da história que conta desse livro. Realmente é uma história muito boa, assim, só que eu achei que o final ficou com muitas pontas soltas e algumas coisas foram muito fúteis. Agora eu vou abrir um parênteses aqui gigantesco. Contém spoiler. Gente, se vocês querem ler esse livro, não vejam essa parte do vídeo, tá? Eu vou colocar a minutagem que acaba, mas não vejam, porque eu vou falar spoiler, porque senão não vou ter como falar a minha opinião sem contar spoiler. Mas, gente, assim, o livro ele é muito bem escrito, obviamente, né, pelo Rafael Montes. Tudo que o Rafael Montes faz, ele é muito bem escrito. Em questão de escrita, ele é muito coerente. Porém, na história, eu achei que ficou algumas lacunas faltando. E também, eu achei o final... como fala? Esqueci a palavra. Eu achei que o final já aconteceria o que eu achava que ia acontecer. Eu dei alguns palpites errados, mas ao longo do livro eu já tava achando que mais ou menos era isso que ia acontecer. Mas enfim, gente, se vocês não conhecem a Promissa de Suicidas, né, eu não tenho nem ele aqui pra falar pra vocês, porque com certeza é um livro que eu não leria de novo, então eu já passei ele pra frente, eu vendi ele no sebo, se eu não me engano. Mas enfim, gente, se vocês ainda não conhecem a história, conta a história de um grupo de amigos da elite do Rio de Janeiro, né, pessoas muito ricas, que foram pra uma cabana no meio do nada, se matarem, fazer uma roleta russa e no fim todo mundo saiu morto. Pelo menos é isso que a gente acha nos primeiros, né, quando a gente lê a sinopse do livro. Porém, gente, conta a história, né, de cada um dos personagens dessa roleta russa. Todos eles, como eu disse, eram muito bem de vida, estudavam em uma faculdade paga, né, a USP. E cada um deles tinha um motivo para eles participarem daquela roleta russa deles se matarem, né? Então, um era depressivo, outro era neurodivergente, não tinha muito amigo e tal. Então, gente, eu tive que pesquisar aqui porque eu realmente não lembrava do nome dos personagens. Mas, enfim, o personagem que é o narrador da história, que basicamente o livro tem dois espaços-tempos, vamos dizer assim. Primeiro é o Diário do Alê, que é o personagem principal, que é quem narra toda a história de como que eles vão, né, chegaram à conclusão deles, todos eles se matarem, né? E também tem o depoimento da polícia junto com as mães dos envolvidos. Carro de som passando, só um minutinho. Então, basicamente, essas duas coisas, né? E daí, quando tá contando pela ótica do Alê, né? Ele tá ali, tu vai ler o diário dele. Mas daí, quando tá passando pela ótica do depoimento ali, né? Não é bem um depoimento, mas é tipo... eles acham, os policiais, depois que encontram todos os corpos lá no porão da casa, né? Eles acham o diário do Alê e daí eles começam a ler o diário pras mães, pra saber do porquê que esses 9 jovens tinham chegado a essa decisão de todo mundo se matar. E peraí que começou a chover. Ai, gente, não é hoje que eu gravo esse vídeo, mas enfim, eu vou continuar falando mesmo com chuva. Vocês aumentem o volume aí do celular, enfim, coloca na JBL, sei lá. Enfim, gente, daí ele vai passando essa história. Por que eu achei o final incoerente? Gente, primeiramente, assim, contextualizando uma história gigantesca pra vocês. O Alê e o Zeke eram meio que os protagonistas dessa história. Era o Alê, só que o Zeke era o melhor amigo do Alê. E um pouco antes deles, um dos motivos do Zeke tomar a decisão de participar da roleta russa foi porque os 2 pais deles morreram no acidente de carro. E assim, era acidente. Só que depois descobriram que foi, no final do livro no caso, tá gente? Nas últimas páginas, a gente descobriu que quem matou os pais do Alê foram do Alê não. Quem matou os pais do Zeke foi o Alê. Então o Alê foi lá, sabotou os carros dos pais do Zeke e daí os 2 morreram. Sendo que a mãe do Alê e a mãe do Zeke eram melhores amigas. Então assim, gente, eu não entendi por que caralhos que isso aconteceu. Porque no livro isso fica, tipo, muito sem explicação. Gente, por favor, se eu fui burra e eu não consegui interpretar o porquê que isso aconteceu, por favor, vocês me falem nos comentários. Porque eu não consegui interpretar por que caralhos. Acho que o Rafael Montes até deu uma explicação ali. Mas eu achei, tipo, muito bosta a explicação, porque os 2 eram amigos de infância, as mães dos 2 eram melhores amigas, e a mãe do Alê sabia
que isso tinha acontecido. E também, gente, o Ale foi o único que saiu do porão sem... Eles achavam, né, que todo mundo tinha morrido. Mas eles trouxeram alguém de fora e daí deu ali os 9 corpos e daí o Ale deu como morto. Mas, na verdade, depois, no final do livro, a gente descobre que o Ale foi o único que saiu vivo e viu todo mundo morrendo dentro da roleta russa, né? Só que daí ele escrevendo o diário, ele passou o livro todo escrevendo e, inclusive, ele descreveu cada uma das mortes, gente. E esse livro, assim, ele é muito pesado, tá? Ele tem, tipo... necrofilia e os caralhos, assim, então é muito pesado esse livro. Só que daí, gente, eu tinha mais coisas pra falar sobre esse livro, inclusive eu fiz um desabafo gigante no meu daily a respeito dele, porque eu realmente coloquei muita expectativa nele. Só que daí, tipo, chegou nas últimas 100 páginas e nada mais tava fazendo sentido, sabe? Tipo assim, era como se o autor tava apontando cada um deles como culpado pela morte um do outro ou pela morte dos pais do Ale. Então, meio que o final pra mim ficou, tipo, meio... Eu acho que eu dei, tipo, sei lá, 3 estrelas no Scooby pra esse livro. Eu fiz, inclusive, uma resenha no Scooby falando sobre isso. Eu dei uma olhada no restante das resenhas que tinha falando sobre esse livro e tal. E a maioria das pessoas ficou, tipo, uau, que plot twist gigantesco e tal, não sei o quê. Mas vou dizer pra vocês que era uma coisa que eu tava esperando, porque no fim já não tava mais nada fazendo sentido na minha cabeça. E também o final ficou tipo meio, hã? Como eu falei. O próximo livro que eu li esse ano, gente, eu estou com um sorriso no rosto, porque assim, eu realmente amo muito essa saga. Não é a saga Crepúsculo, como vocês podem ver aqui, eu tenho todos os livros da saga Crepúsculo, mas eu estou lendo outra saga, e gente, é o nosso queridinho Jogos Vorazes. Eu sou, na verdade é esse aqui, Jogos Vorazes. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo tudo que a Jennifer Lawrence faz. Então, obviamente, eu já tinha visto o filme muito antes de eu ler o livro, porque eu li o primeiro livro só esse ano. Mas, sim, gente, devo dizer que, porra, que caralho, puta que pariu, foda pra caralho. Gente, não tem como eu não citar palavrões falando de Jogos Vorazes e falando sobre a saga inteira. A gente vai deixar por baixo aquele filme que é da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi horrível. Gente, eu odeio aquela menina que fez a personagem principal. Então, vamos tá deixando baixo, vamos fingir que esse filme não existe, vamos só focar no livro, tá? Jogos Vorazes. Todo mundo já conhece, todo mundo já viu o filme. Se você não viu o filme, por favor, veja, porque é incrível. Se você não conhece a premissa de Jogos Vorazes, é basicamente uma utopia, onde os Estados Unidos vira nada mais, nada menos do que Panem. E a gente chega até a me arrepiar, porque, gente, eu juro, eu amo essa saga, eu amo esses filmes, eu amo tudo que envolva Jogos Vorazes. Agora tá pra sair mais um livro, mais um filme, quer dizer, e, gente, aí eu já estou muito animada, muitíssimo animada. Então, a personagem principal desse livro, como vocês todos já sabem, é a Katniss Everdeen. E em Panem já acontece o massacre quaternário, se eu não me engano. Que esse massacre acontece porque os países, né, ali de Panem, na verdade eles não falam em países, eles falam distritos de Panem. Gente, é uma utopia meio difícil de explicar, tá? Porque é uma utopia, é um universo totalmente paralelo, então é um pouco difícil. Mas enfim, eu não vou entrar muito nisso porque vocês já devem saber o que é. Se você não sabe, veja o primeiro... Gente, os primeiros 15 minutos de filme você já consegue entender o que é Panem e o que são os distritos, tá? Mas enfim, gente, basicamente então, a Katniss Everdeen, ela é sorteada pra participar dos Jogos Vorazes, né, do ano dela. Na verdade, não é a Katniss Everdeen que é sorteada, é a irmãzinha dela, Prim. Só que como a irmãzinha dela só tem 9 anos e só tinha um nomezinho do papelzinho dela ali no sorteio, a Katniss se colocou como tributo. Então ela se ofereceu como tributo pra ir jogar os Jogos Vorazes, né, no lugar da Prim. E o nomezinho do menino, né, que é um menino e uma menina de cada distrito, foi o Peeta Mellark. Gente, eu não posso falar muito do Peeta porque eu amo muito ele. Então, assim, vamos deixar abaixo. Mas, enfim, gente, aí o livro conta sobre a história dos Jogos Vorazes e o que aconteceu, né, nos Jogos Vorazes. Gente, esse livro, ele é perfeito. Assim, eu não tenho muito o que falar dele porque todo mundo conhece esse livro, todo mundo já viu o filme. Como eu disse, se você ainda não viu, tá no Prime, entendeu? Infelizmente tá no Prime, mas sim, o segundo filme está na Netflix. Então, se você der um jeito de assistir no Prime, o segundo livro já está na Netflix. Gente, por favor, vai ser a última coisa que eu peço pra vocês. Se vocês não gostam de Crepúsculo, eu até entendo as pessoas não gostarem de Crepúsculo, porque I got it, ok? É um pouco mal feito.
o primeiro filme. Mas, gente, esse aqui não tem como vocês não gostarem. Os atores são maravilhosos, a produção é maravilhosa, os livros são maravilhosos. Então, gente, não tem desculpa pra não gostar de Jogos Vorazes, tá? Então, eu li Jogos Vorazes e vou dizer pra vocês que pouquíssimos detalhes são diferentes no filme, pouquíssimos. No geral, é um filme muito fiel ao livro. E isso foi uma coisa muito legal, porque realmente o livro é muitíssimo bem escrito, gente. Assim, ai, gente, não sei nem o que falar, mas é melhor ainda vocês lerem o livro, porque eu acho que a única coisa bastante diferente que tu consegue entender lendo o livro é a relação que ela tem com o Peeta e com o Gale. Gente, o livro, ele conta bem mais o desenvolvimento da história dentro da cabeça da Katniss, né? Porque é a Katniss que narra o livro. Então você consegue entender bem melhor qual é a relação que ela tem com o Gale e qual é a relação que ela tem com o Peeta. E o que vai tornando ela mais suscetível a ficar com o Peeta e não com o Gale. Nos filmes você consegue ver, né? Porque no último filme, alerta de spoiler, no último filme o Gale vai lá e caga o pau tacando uma bomba, matando a irmã dela. Mas, e daí, obviamente, ela não ia ficar com o Gale, né? No fim, ela ficou com o Peeta. Só que, gente, vocês precisam ler esse livro. Esse livro é muito bom, tá? Vocês acham facilmente esse livro no sebo, porque ele já é um livro lançado há muito tempo. Enfim, é de saga, então essa saga aqui já é batida, todo mundo conhece. Então, gente, se vocês tiverem a oportunidade, vocês não vão se arrepender. Por favor, leiam este livro. Gente, seguindo na linha de Jogos Vorazes, eu vou falar esse livro aqui. Eu li outro, no intervalo desse aqui, eu li outro livro, mas eu vou deixar pra falar depois, tá? Vou deixar pra falar depois, porque aquele livro é polêmico, eu tenho muitas coisas pra falar. Então, gente, Em Chamas é o segundo livro de Jogos Vorazes, onde a Katniss sai do primeiro livro, e ela vai jogar os Jogos Vorazes com o restante dos tributos vencedores dos outros Jogos Vorazes. Então, é um tipo de jogo, assim, gente, totalmente diferente e tal. Porque quem não sabe, né, ou quem não quer ler o livro, quem não quer ver o filme, enfim, o Peeta e a Katniss, que jogaram os Jogos Vorazes, foram os dois vencedores. Porque os dois ameaçaram se matar. Eles ameaçaram comer uma amorinha que era venenosa, então não teria vencedores do massacre aquele ano. Então, como vingança, a capital de Panem, no caso o Snow, o presidente Snow, ele exigiu que todos os outros vencedores jogassem um único jogo. Então, né, ia ser triplicamente difícil, porque a Katniss ia jogar com o restante dos vencedores. Só que o que a Katniss não sabia, gente, alerta de spoiler novamente, é que, na verdade, a Katniss virou um símbolo de resistência ali dentro dos distritos, porque, né, os distritos eram muito desiguais, as pessoas passavam muita fome, e na capital de Panem existia muita fartura de tudo. Então, e Panem, né, a capital de Panem, obviamente controlava todos os distritos, então era tipo meio que uma tirania, assim, sabe? Mas, gente, já dei spoiler aqui, bastante spoiler, inclusive, mas eu não vou contar mais nada do restante da saga, porque tem muita coisa que você consegue ver nos filmes que eu não falei. Então, exclui esses spoilers da sua cabeça e vai ver, juro, eu imploro pra vocês, vai ver o filme ou vai ler o restante dos livros, gente. Chegamos ao último livro do ano, que eu terminei de ler faz tipo, sei lá, 2 semanas, que foi o livro da Elise Matsunaga. Gente, este livro também é um livro muito polêmico, ainda mais que saiu há pouco tempo atrás da série Tremembé, tá no Prime, né? Produzido ali e ele participou do roteiro também do Ulysses Campbell, que também é o autor desse livro, né, da trilogia Mulheres Assassinas, que é da Elise, da Flor de Lis e da Suzane Richthofen. Gente, eu li o livro da Elise Matsunaga. O que eu tinha visto... Ai, gente, desculpa, eu vou ter que prender o meu cabelo, peraí. Gente, perdão, fui obrigada a prender meu cabelo, porque assim, o calor tava demais. Mas enfim, gente, as únicas perspectivas que eu tinha acerca do caso da Elise era vendo a série dela da Netflix, né? Que, pra quem não sabe, ela tem uma série que ela mesma aparece, que ela conta toda a história dela na Netflix em uma saidinha que ela teve em 2019. E essa série, ela conta apenas o lado dela, né? Então, assim,
Na série, a interpretação que eu tive é que colocaram ela muito como coitadinha. Mas, gente, quando você vai ler o livro, aparece tanto babado, mas assim, gente, babado assim de última categoria, entendeu? Que eu me sentia literalmente lendo uma revista de fofoca enquanto eu tava lendo aquele livro. Perfeito. Sério, perfeito, assim, é muito controverso, sempre é muito controverso quando a gente fala de assassinos, enfim, séries e livros envolvendo assassinos, porque sempre tem aquele negócio de que, os assassinos vão ganhar muita fama, né? E realmente, assim, gente, a Elise tem muita repercussão no Brasil, né? Ainda mais porque ela matou um cara rico pra caralho, e eles eram muito bem de vida, então óbvio que isso ia dar uma repercussão na porra. Mas, gente, assim, a interpretação que eu tive vendo só a série foi que passaram ela meio como uma coitadinha até demais, assim, sabe? Eu acho que a Elise sofreu muitíssimo na vida. Eu acho que as sofrências dela levaram ela a fazer o que ela fez. Mas, gente, ela não era santa. Não é que é tipo assim, ela era garota de programa porque ela passava fome e tal, gente. Não, tá? Eu vou dar um resumo total da vida da Elise pra vocês, que eu não sei se eu vou lembrar de tudo, então desculpem se eu não lembrar de tudo. O ideal é que vocês leiam realmente o livro. Mas enfim, gente, a Elise nasceu numa cidade muito pequena. O pai dela abandonou ela quando ela era muito nova. Ela ficou vivendo só com a mãe dela. Só que a mãe dela, gente, ela era bem desconjurada das ideias, assim, sabe? Então o pai dela deixou da mãe dela quando ela era muito criança, né, com a irmã dela. Na verdade, eu acho que a irmã dela era filha do segundo marido, mas, gente, eu não vou lembrar disso direito. Só que daí o padrasto dela, né, o segundo marido da mãe dela, assediava e abusava dela sexualmente. E numa dessas, ela contou pra mãe dela e a mãe dela não acreditou nela. A mãe dela acreditou no padrasto dela, que falou que ela tinha o provocado. Então a Elise, muito chateada, saiu de casa com 15 anos e foi viver a vida nas ruas. Ela passou um mês, se eu não me engano, se prostituindo, né? Ela nega isso, mas no livro conta com detalhes como que foi essa fase da vida dela se prostituindo tão nova, e ela na beira da estrada, né? E ela acabou sendo pega por um programa ali da Polícia Federal que combatia prostituição infantil na beira da estrada no Rio Grande no Paraná, desculpa. Que ela é de Paraná, né? Ela é de Chopinzinho. Então ela teve que voltar pra casa da mãe dela, mas então ela passou um tempo na casa dos avós, das avós, das tias, alguma coisa assim, e depois de um tempo, quando ela já era mais velha, acho que ela já tinha se formado, ela foi pra Curitiba. Em Curitiba, ela foi se especializando, né, e ela era enfermeira de um hospital. Ela não ganhava muito bem, mas ela conseguia se sustentar. Mas, pra complementar a renda, ela se prostituía. Mas, gente, a Elise, ela sempre teve a vontade de ser prostituta de luxo. Ela não queria ser só uma prostituta. Ela queria ser uma prostituta de luxo. E no livro conta essas nuances por onde ela foi passando, não querendo ser só uma prostituta barata. Ela queria ser realmente uma prostituta de luxo, participar da vida da alta sociedade, mas por conta dos estudos dela, por conta da aparência dela, por conta de como ela era e de onde ela vinha, ela nunca conseguiu ser prostituta de luxo. Até depois ela se mudou para São Paulo, ela tentou ficar numa casa onde eram prostitutas de luxo, tipo modelos, atrizes, que faziam, no caso, aquele... Se não me engano, era Teste do Sofá que falava, né? Mas, gente, a mulher lá que administrava esse bordel, né, se pode falar assim, ela falou que a Elise nunca seria prostituta de luxo pelo jeito que ela se portava, né? Então, gente, a Elise, ela sempre buscou... Ela nunca buscou se subir na vida sendo pelos estudos, sendo enfermeira. Gente, ela era uma enfermeira muito boa, mas ela nunca conseguiu subir, ela nunca teve o âmbito de subir na vida nesses meios, né? No meio correto, socialmente correto, né? De enfermagem e tudo mais. Ela sempre quis investir na vida dela de prostituta de luxo, mas, como eu disse, ela nunca conseguiu. No livro também, gente, bastante gente eu vi se queixando que era meio cansativo ler as histórias, porque no livro traz muitas prostitutas histórias de prostitutas que não eram dela. Então, só que, gente, eu particularmente gostei muito porque eu sou muito fofoqueira. Então eu gostei muito de saber das fofocas das mulheres, tudo que viviam junto com ela. Então, assim, eu achei super 10, achei super legal.
E num dado momento dessa vida da Elise, né, sendo prostituta, ela conheceu o Marcos. Como que ela conheceu o Marcos? Ela, até na série, né, conta que ela tava num site de garota de programa, né? E o Marcos, ele visitava muito esse site porque ele era viciado em pornografia, ele era viciado em prostituta, ele era viciado em sexo. E, enfim, gente, pensa no cara babaca, assim, e multiplica por 300 mil. Inclusive, no livro tem bastante detalhes, né, sobre como ele tratava as prostitutas que ele contratava. E nesse mesmo site onde a Elise estava cadastrada ali como prostituta, tinha como tu fazer review das prostitutas, gente. E assim, eram umas reviews que o Marcos fazia, que eu vou dizer pra vocês, olha, eu ficava literalmente enjoada lendo as reviews, porque ele tratava as mulheres como se elas fossem objetos. Tudo bem que as prostitutas, normalmente, elas já são, infelizmente, tratadas assim, né? Só que o jeito que o Marcos falava delas, gente, era assustador. Assustador de verdade. Enfim, gente, quando eu falo pra vocês que a Elise não era santinha, no documentário, pelo menos ao meu ver, deu essa impressão que a Elise se prostituía por necessidade. Mas não, gente. Em um momento da vida dela, pelo menos do jeito que eu interpretei o livro, ela não se prostituía por necessidade. Ela se prostituía porque ela queria mais dinheiro. Então ela se prostituía por luxúria dela. Pelo luxo dela ter um carro, um apartamento bom que ela precisava para atender os clientes. Então ela queria subir de vida como prostituta. E levando aquela vida de enfermeira, né, pra ali acalmar os âmbitos, tipo, dos parentes dela e tudo mais. Pra ela ter um emprego, vamos dizer assim, fixo, sabe? E num dado momento, ela conheceu o Marcos, e o Marcos se apaixonou por ela, assim como ele tinha se apaixonado pela, então, futura outra amante dele, né? A outra, depois da Elise ali, há muito tempo depois, ele se apaixonou por uma outra prostituta com a Elise, já com uma criança pequena, que isso levou ao assassinato do Marcos. E, gente, assim, ó, uma coisa que eu sempre ouvia, mas que isso não é verdade, era que o Marcos tinha uma ex-mulher que também era prostituta. Gente, a ex-mulher do Marcos não era prostituta. A ex-mulher do Marcos era gaúcha, que trabalhava numa fábrica da Yoki, que o Marcos um dia foi visitar essa fábrica e se apaixonou por essa menina. Ele tirou ela da família dela, levou pra São Paulo, engravidou a menina, e daí depois ele foi se afastando emocionalmente, fisicamente dela, porque ele tinha se apaixonado pela Elise. A Elise sabia que ele tinha filha pequena, recém-parida inclusive, e que ele tinha esposa, e mesmo assim, ela ficou 3 anos com ele nessa situação. Então, a querida aqui esperava o quê, né? Ela já tava vindo de um relacionamento em que a outra era corna, ela achava que ela mesma não ia ser. Enfim, gente, aconteceu até uma coisa lá, que a mulher, ela tinha descobrido, né, no caso, a atual mulher do Marcos, ela descobriu que o Marcos estava sustentando a Elise, porque pra tirar a Elise da vida de prostituta, o Marcos ofereceu, se eu não me engano, era 27 mil reais pra ela por mês, e ela ficou com o apartamento dele. Então ela descobriu, né, que a Elise era amante dele, por conta que ela também tinha acesso aos apartamentos que o Marcos tinha. Enfim, ela descobriu sobre a Elise e daí ela foi avisar pra Elise quem que o Marcos realmente era, porque o Marcos já tava dando sinais de agressão com ela também. O Marcos era uma pessoa muito agressiva quando, né, ele era confrontado sobre alguma coisa, quando ele tava fazendo alguma coisa errada e ela sabia que ele tava fazendo alguma coisa errada, ele ficava muito bravo e ele realmente surtava mesmo. Então, ela já sabia disso e ela foi dar conselhos pra Elise. Ela chegou lá no flat, ela só falou assim, olha, eu sei que você é amante do meu marido, mas tô só aqui te passando a visão que esse cara aqui não é bom, ele me traiu, eu tenho uma filha pequena e ele vai fazer isso com você também. Aí a Elise olhou pra cara dela e falou, tá bom, mana, tchau, tchau. E daí a mulher, ela não quis ouvir a mulher foi pra casa, depois, né, foi falado no livro que ela tinha entrado numa depressão muito severa, porque o Marcos deixou ela sem um puto no bolso, e não ia ver a filha dela também. Enfim, né, gente, deu no que deu. Depois da separação entre a ex-mulher do Marcos e o Marcos, a Elise e o Marcos se assumiram publicamente como um casal. E logo depois, também depois de alguns meses, o Marcos pediu ela em casamento.
E daí depois acontece no casamento tudo que a gente já sabe a respeito das armas, da caça, do estilo de vida peculiar que eles tinham, vamos dizer o mínimo assim, né? Da Gigi, que era a querida jiboia que eles tinham. E, gente, uma coisa muito curiosa no livro que eu quero aqui contar pra vocês, que é uma coisa muito... que me chamou a atenção, de tanto que o Marcos era meio Lelera Cuca, gente. Perto da casa onde eles moravam, tinha um zoológico, que a Elise gostava muito de ir lá ver com uma outra amiga que também era prostituta, né, que ainda continuava sendo prostituta, mas a Elise saiu da vida depois que o Marcos realmente, né, casou com ela e tudo mais, porque ela também estava perdidamente apaixonada pelo Marcos. Então tinha um zoológico que a Elise gostava de frequentar, que lá tinha um macaco, gente. E daí deu na cabeça dela que ela tinha comentado com o Marcos, né? Que ela chegava lá, o macaco ficava rindo pra ela, que ele ia desfilar na frente dela e tudo mais. E, gente, o Marcos ficou irritado, achando que o macaco, gente, literalmente o macaco, estava apaixonado pela Elise. E ele proibiu a Elise de ir no zoológico quando ele não estivesse junto. Então o Marcos estava basicamente com ciúme de um macaco, gente. Então, assim, dá pra ver o quanto que esse homem era problemático. Assim, eu não vou falar coisas aqui que são realmente muito pesadas, gente, muito pesadas, e que vocês devem ler no livro a respeito das preferências, digamos assim, do Marcos em ambientes sexuais. Gente, é muito, realmente muito enjoante, não sei como citar outra palavra, a maneira como o Marcos agia com outras mulheres, ou quando ele estava só em presença de homens, que os outros amigos dele também eram viciados em garotas de programa igual ele. Enfim, gente, pesadíssimo. Uma outra coisa que me fez ficar bastante chocada e falar, tipo, meu Deus, a Elise não é tão santinha assim, né, como parecia. Porque, gente, assim, no documentário parece que ela é muito ingênua, né? Ah, ela não tava sabendo de nada. Ah, não sei o quê. Assim, porque eu vim de uma família muito pobre, não tava sabendo de nada. Gente, a Elise sabia, assim, ela ficou... O que mais me choca é que ela ficou muito puta de saber que ela tava sendo traída, mas ela continuou com o Marcos, mesmo 3 anos, com ela sabendo que o cara tava com uma filha pequena em casa. Então, amiga, se ele já fez isso com a última esposa dele, você acha que ele não vai fazer com você? Então, assim, isso me deixou um pouco embasbacada. Não acho que a Elise foi santa por causa disso, porque ela não teve a sororidade, ela não teve a empatia de reconhecer que o que ela tava fazendo era de uma extrema bosta. Ela e ele, né, o que ele tava fazendo de uma extrema bosta, principalmente ele, mas ela também sem empatia nenhuma com a outra moça que tava em casa, recém-parida. Gente, eu acho isso um absurdo, sinceramente. Eu acho que, assim, trair em qualquer momento da vida é filha da putagem. Mas trair, quando a sua mulher está no porpério, meu filho, você merece ir pro quinto dos infernos. Gente, eu acho que, assim, que não tem como aceitar isso aí, não. Enfim, chegando no final do livro, daí vai contando mais a fundo a história de que como, em detalhes, como que ela separou o Marcos e jogou lá pra puta que pariu, né? E também falando um pouco sobre como os testes de Rorschach que a Elise fez e tudo mais, falando, né, que tem essa grande discussão se a Elise é psicopata ou não. Agora, gente, eu vou entrar nesse âmbito porque é bastante comentado, né, sobre muitas psicólogas e tudo mais, e muita gente que, obviamente, culpa muito a Elise, acha que a Elise é muito a vilã dessa história. Eu, particularmente, gente, acho que ou era ela ou era ele. Ou ele ia matar ela, ou ela fez o que fez, entendeu? E assim, o cara era meio maluco mesmo, eles tinham muitas armas em casa, então eu acho que uma pessoa que é sã, eles não agiriam do jeito que agiriam. Então eu acho que se não fosse ele, ia ser ela. Então ela só adiantou ali o trabalho que talvez ele possivelmente iria fazer. E, gente, com certeza se fosse ele não estaria nem preso. Eu tenho certeza disso. Ele não estaria nem preso, gente, porque ele tinha tanto dinheiro. Aquele cara era tão covarde, mas ele era tão, assim, salafrário, gente, porque assim, ó, o salário dele na IOC, se vocês não sabem, ele tinha uma empresa clandestina ligada à IOC, que dava pra ele, tipo, mais de 100 mil reais por mês. 28 mil reais que ele pagava pra Elise na época que ela era prostituta pra ela ficar fiel a ele, era o valor que ele recebia pela IOC. Mas ele tinha uma outra empresa dentro da IOC clandestinamente
que importava outros produtos, né? Tanto é que eles tinham até uma adega de vinhos, que quando a Elise foi presa, ela achou que a vida dela estava feita se vendesse aquela adega. Mas tinha tanto imposto imposto que eles não tinham pagado ali, que o valor caiu, tipo, pra mais da metade, sabe? Então, assim, o cara era muito salafrário mesmo, gente. Ele era um safado de primeira categoria em todos os âmbitos da vida dele. Até perdi o fio da meada. Ah, tá. Então, assim, gente, falando sobre a Elise ser psicopata ou não. Eu, particularmente... Gente, eu não sou psicóloga, mas eu tenho um senso crítico. Eu acho que a Elise não é psicopata. Eu acho que ela fez o que fez e ela teve a frieza do que ela fez, né? Muitas pessoas falam que assim, matar uma pessoa não significa que você seja uma psicopata. Mas, né, cortar ela em pedacinhos sim faz ela ser uma psicopata. Mas, gente, eu sinceramente acho que não, tá? Sim, obviamente, você precisa de uma frieza pra cortar em pedacinhos e matar uma pessoa que você viveu boa parte da sua vida, que é pai do seu filho e tudo mais, né? Mas eu não acho que ela seja psicopata por tudo que ela já passou na vida dela. Pelo fato dela ter sido abusada já muito nova, pelo fato dela ter passado muitos anos na prostituição e ter passado por coisas assim que a gente nem imagina. Porque, gente, apesar dela ter essa vida, querer crescer na vida, se prostituindo, mesmo assim essa vida não é fácil, né? Como eu disse, ela não conseguiu ser prostituta de luxo, ela aguentava esses sapos, digamos assim, pra ela ganhar mais dinheiro, porque realmente ela ganhava mais dinheiro sendo prostituta do que trabalhando num local normal, como enfermeira, por exemplo, assim, no hospital. Mas mesmo assim as coisas que essas meninas que trabalham com isso passam, não é fácil. Então, sim, com certeza, ela tem que ter uma frieza. Porque, gente, imagina, por exemplo, assim, você namora e você chega num ato ali que o seu namorado quer fazer e você não quer. E você fala pra ele que não e ele respeita. Mas agora imagina se toda noite você é um cara, tipo, totalmente desconhecido, você não tá afim e você tem que fazer mesmo assim. Tipo, isso deve ser... E obviamente não é só fazer, né, gente? Tem um monte de coisa envolvida junto que é muito mais traumático que simplesmente só fazer. Mas, enfim, gente, eu acho que ela não é psicopata. Eu acho que ela fez o que ela fez porque ela é uma pessoa muito, muito sofrida na vida dela. Ela passou por muita coisa. Mas eu não acho que ela seja psicopata pelo contexto da situação da vida dela. Enfim, gente, relacionado à vida dela e à vida do Marcos, tem muitíssima coisa que, obviamente, não falei pra vocês, que o livro tem 400 páginas. Então não teria como eu falar tudo pra vocês, né? Eu tenho o PDF desse livro, se vocês quiserem, é só me acionar nos comentários, que se você for uma pessoa conhecida a mim, óbvio, eu te mando o livro pelo WhatsApp, que eu tenho PDF. Gente, diga não à pirataria, mas enfim, às vezes é preciso. Enfim, gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostaram... Gente, esse vídeo está, o bruto, com 46 minutos. Eu acho que vai ficar com 44 depois que eu editar. Mas se vocês gostaram... É um vídeo bem longo que eu fiz, eu já estou até cansada, eu estou literalmente derretendo dentro do meu quarto porque tá muito calor. Mas, gente, se vocês gostaram, me contem aqui nos comentários, me contem os livros que vocês que vocês leram em 2025. Me contem se vocês acham que eu estou errada, minha opinião está errada, minha interpretação está errada acerca de algum desses livros que eu falei pra vocês. Me contem aqui nos comentários e até o ano que vem. Um beijo!